Saúde a todos com a paz do Senhor, todos aqueles que estão nos assistindo pelo canal Estudando a Bíblia. É uma imensa satisfação estar com vocês aqui mais uma vez. Então, desde já, quero que Deus abençoe a todos e também peço, quem não é inscrito, inscreva-se no canal, dê o seu like ou seu dislike, como avaliação do nosso conteúdo e compartilhe para que a palavra de Deus seja cada vez mais expandida. Hoje eu quero tratar sobre a doutrina da expiação na Igreja Adventista. A doutrina da expiação na Igreja Adventista a gente pode dividir pelo menos em 4 pontos. Que é, por exemplo, o primeiro ponto, em 1844, Cristo começou a purificação do santuário celestial. Todos nós sabemos no vídeo, até eu falei num dos vídeos que eu fiz, tá lá, o resumo histórico da Igreja Adventista, tá lá na playlist Estudos Apologéticos, quem quiser acompanhar, vai lá e ver. O fundador da Igreja Adventista, Guilherme Miller, ele marca a vinda de Jesus para algumas datas, sendo, obviamente, que não acontece. E a última data que ele marca é 1844. E Jesus não vem. Porém, para Miller, reconhecendo seu erro, ele reconhece o erro e abandona o movimento. Porém, tem pessoas dentro do movimento que não ficaram tão satisfeitas com essa questão, Então, a senhora Ellen White, ela afirma ter tido uma suposta revelação, afirmando que Miller ele não errou a respeito da data, ele só errou o local. Realmente, Jesus voltou daquele ano, mas não à terra. Jesus voltou para purificar o santuário celestial em 1844. Segundo ponto, o céu é a réplica do santuário típico sobre a terra, com 2 compartimentos, o lugar santo e o santo dos santos. Então tinha o lugar santo nos céus e o santo dos santos. O terceiro ponto, que vai se encaixar no segundo, o primeiro compartimento do santuário celestial, Cristo intercedeu durante 18 anos, do ano 33 ao ano 1844, em prol dos pecadores penitentes. Entretanto, seus pecados permaneciam ainda no livro de registros. Ou seja, da morte de Cristo e ressurreição até 1844, Jesus ainda estava intercedendo pelos pecados impenitentes. Ou seja, a obra de Cristo na cruz, ela tinha sido incompleta. Ela tinha sido uma obra incompleta, não foi 100% completada, acabada ali. Então, Jesus continuava intercedendo pelos pecados impenitentes. Não é o mesmo ministério de hoje, Nós acreditamos que Jesus intercede por nós hoje, mas não porque sua obra não foi completa, mas sim intercedendo em prol da nossa vida, para que Deus nos abençoe, e Ele serve como advogado quando nós pecamos ainda hoje. Mas já no sentido de expiar o pecado, a obra de Cristo da expiação na cruz, ela foi completa. Quarto ponto, a expiação de Cristo permanecida inacabada, pois havia ainda uma tarefa a ser realizada, a saber, a remoção dos pecados do santuário do céu. Então Jesus simplesmente agora ele está no santuário do céu, esse santo dos santos, ainda removendo os pecados, ou seja, a obra da expiação de Cristo ainda está acontecendo para os adventistas, coisas que nós sabemos que biblicamente não tem sustentação nenhuma, A obra de Cristo na cruz, ela foi completa, perfeita e completa. Não está existindo obra de expiação no momento, porque ela foi perfeita e completa. Na cruz, Cristo ele morre pelos nossos pecados, de forma que agora todos nós podemos nos achegar a Deus pela fé no Senhor Jesus Cristo. Então, Jesus não está purificando nada. A Bíblia diz que Jesus está à direita do Pai no céu. É o que a Bíblia nos ensina. Ele não está no santuário, Santo dos Santos. Isso aí é uma invencionice, da Ellen White. É uma invencionice dela para querer passar um pano num erro grotesco cometido por Guilherme Miller. Para não ficar nas minhas palavras, como a obra de Cristo é perfeita, quem quiser acompanhar comigo, é só acompanhar. Vamos lá. Hebreus, capítulo 7, versículo 27. Epístola aos Hebreus, capítulo 7 e o versículo 27.
Olha o que diz as Escrituras Sagradas. É bom deixar a Bíblia falar por ela mesma. Que não necessitasse, como os sumos sacerdotes, de oferecer cada dia sacrifícios, primeiramente por seus pecados e depois pelos do povo, porque isso fez ele uma vez, oferecendo-se a si mesmo, uma vez, não até agora, apenas uma vez na cruz. Capítulo 10, versículos 12 e o 14, diz assim: mas este, havendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, está sentado para sempre à destra de Deus. 14. Porque com uma só oblação aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Para mim, esses textos são mais do que suficientes para comprovar que a teoria da expiação apresentada por Ellen White é uma heresia. A salvação do crente é perfeita e imediata. Vamos lá. João capítulo 5, versículo 24. Como a salvação do crente é perfeita e imediata? Que nós não estamos mais num período de expiação. Diz assim: na verdade vos digo que quem ouve a minha voz e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. E não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Ou seja, a nossa salvação ela é perfeita. João 8,36 diz assim: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E para fechar, Romanos capítulo 8 e o versículo 1. Esse texto fantástico que é Romanos capítulo 8. Diz assim, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, meus queridos, a obra da expiação por Cristo ela já foi realizada, ela é perfeita, ela nos garante salvação a todos nós, basta somente pela graça, pela fé, pela graça de Deus, né? Nós aceitarmos a Cristo como Salvador, como está escrito, né? Nós somos salvos pela graça mediante a fé na obra expiatória de Jesus Cristo, que foi completa e perfeita na cruz do Calvário. Então, que Deus abençoe a todos. Espero ter esclarecido a mentalidade de algumas pessoas, né, sobre o assunto. Espero ter esclarecido. Eu tentei explicar de forma mais resumida possível. Então, que Deus abençoe em nome de Jesus Cristo. Amém.